Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome de Jesus. Faz um tempo, que nós não temos aqui o nosso bate-papo da Escola Bíblica Dominical, estávamos de férias, mas agora retornamos e vamos prosseguir estudando o livro, concluindo o Pentateuco, e vamos estar então agora no capítulo número 6, na lição número 6, que fala sobre o tabernáculo, O tabernáculo, o que era o tabernáculo, por que entender e conversar um pouco, saber mais sobre o tabernáculo. Olha, queridos, é tudo muito importante porque nós precisamos entender que a Bíblia, tudo que existe na palavra de Deus tem algum sentido, tem algum símbolo, algum conceito. Lembre-se que o Antigo Testamento, mesmo que muitas pessoas digam, isso é do Antigo Testamento, a gente não vive mais, mas o Antigo Testamento não é só a lei, não. A lei são os 5 primeiros livros da Bíblia, Depois tem os profetas, profetas maiores, os salmos, os profetas menores, livros históricos e tudo mais, Então, não pode se desprezar a palavra de Deus. O que acontece é que em Jesus Cristo, a lei foi cumprida. E eu e você também temos que cumprir a lei. E nós só cumprimos a lei através da fé em Jesus Cristo. Pois como ele cumpriu a lei e nós estando nele, cumprimos a lei também. Amém? Então, a lei ela não pode ser desprezada e precisa ser conhecida. O que acontece é que é o seguinte, tudo que está no Antigo Testamento é um regime preparatório. Certo? Como a própria Escritura diz, são as sombras do que haveriam de vir. Deus vem trazendo uma revelação progressiva à humanidade para que se chegasse na plenitude dos tempos. E a plenitude dos tempos o que é? O tempo em que Jesus se manifestaria, então, através da sua encarnação, para vir salvar os homens dos seus pecados. Então, tudo que existe, irmãos e irmãs, ali na palavra de Deus é importante de conhecermos, pois há um sentido, uma simbologia, uma tipologia que é muito importante que todos nós estejamos conhecendo. Amém? É óbvio que nós não vivemos mais a lei, não é? Não vivemos mais, nós estamos na graça, porque nós estamos em Cristo Jesus. Jesus veio sob o regime da lei e para cumprir a lei, para que mostrasse também para a humanidade que o homem por si só é impossível, de estar cumprindo com suas responsabilidades, segundo aquilo que Deus espera de cada um de nós. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Bom, muito bem. O tabernáculo. O tabernáculo nós vamos estudar hoje. E, já falando de tipologias, o tabernáculo é o seguinte, hoje, quem é o tabernáculo somos nós. O Espírito de Deus, ele tabernaculeia em nós. Ele habita em cada um de nós. E nós precisamos conhecer, então, tudo o que está relacionado ao tabernáculo. O tabernáculo, meus irmãos, nada mais era do que uma estrutura. Era como se fosse uma grande barraca, que era montada, era portátil, montava e desmontava. E por que era portátil? Nós temos que lembrar que o povo de Deus, ele estava indo para a terra prometida, em peregrinação do Egito para Canaã, na terra prometida. E aí, quando Moisés sobe ao Monte Horebe, ou Sinai, que é o mesmo monte,
ele fica 40 dias e 40 noites ali, quando Deus dá a lei, mas também traz o projeto do tabernáculo. Então é importante a gente estar aí bem antenado, né? Porque o tabernáculo ele foi dado a Moisés mediante revelação, certo? E também outras coisas importantes que você vai ver lendo a lição 6 do livro de vocês, concluindo o Pentateuco. Se você não tem o livro, você pode pegá-lo lá na igreja, viu? Com a irmã Joana. Bom, aí é o seguinte, eu não vou falar todo o que está na lição, para que você leia e estude. Eu vou falar só algumas coisas. Por exemplo, a construção do tabernáculo e da vida a respeito do tabernáculo foi dado por revelação de Deus, né? A revelação de Deus direta para Moisés. Isso já começa a trazer para mim e para você algo importante, que nós temos a nossa revelação direta de Deus para nós, que está na Palavra de Deus, certo? A Palavra de Deus, ela nada mais é do que as instruções que Deus nos traz para que nós estejamos vivendo esta vida onde o Senhor é o centro da nossa vida, certo? Meu querido, nós, como cidadãos celestiais, nós vivemos uma teocracia. Deus está no centro. E Ele se revela a cada um de nós através da sua palavra, né? E nos ensina como viver de uma maneira digna de estarmos sendo um filho de Deus. A segunda coisa, o que acontece, que nós precisamos entender, é como que eles construíram aquele tabernáculo estando no deserto, em uma peregrinação no deserto. Porque nós vemos que ali haviam utensílios, né, naquele tabernáculo, muitos utensílios revestidos de ouro, de cobre, de prata e tudo mais. Como que eles conseguiram montar o tabernáculo? Muito bem, através de ofertas que foram levantadas no meio do povo de Deus. Isso está nos ensinando algumas coisas muito importantes. De que, para nós estarmos mantendo a igreja e construindo a igreja, ela é mantida através das nossas ofertas. Não adianta nada ter a revelação, certo? A direção, o ensino, e não ter o local aonde se reunir. Como o tabernáculo era um local de reunião pública, de adoração, de ensino, né? Nós vemos ali que Deus está dizendo da necessidade de termos um local para a nossa reunião. Você vê o quão importante é a igreja. Nós estamos nesse tempo de igreja fechada. Você tem sentido falta disso, não é verdade? Né? Então, para você ver como é importante e como é mantida, erguida, edificada a igreja através das suas ofertas, dos seus dízimos. Foi assim que foi levantado e feito o tabernáculo. Porque quando o povo saiu do Egito, eles saíram dali trazendo os seus bens, né? Os egípcios deram de tudo para eles para que eles saíssem do Egito. Ouro, pedras preciosas, prata, animais, madeira, tudo. Então, o que acontecia? Aconteceu que era o próprio povo de Deus, com as suas ofertas, né, trazendo os recursos para a manutenção e a criação do tabernáculo. Mas aconteceu ali um negócio muito interessante. Quando Moisés fica 40 dias e 40 noites naquele monte, e a glória de Deus estava sendo manifesta, mas o povo pressionou Arão para que Arão fizesse 2 bezerros, né, para que eles os adorassem, né?
E aí então o que aconteceu? Eles deram ofertas para a construção daquele bezerro. Isso também nos ensina outra coisa, né? De que ou nós investimos no reino de Deus, ou nós investimos no mundo, né? Então, você precisa entender, meu querido, de que o nosso, tudo que nos chega à mão vem do Senhor, né? Porque quando aquele povo sai do Egito, Deus trabalha no coração dos egípcios, para que os egípcios estejam dando os bens para eles. A palavra de Deus diz que todo ouro e toda prata, tudo pertence ao Senhor. E esses recursos nos chegam às mãos por obra de Deus, meu querido. É Deus que te dá força, dá saúde, profissão, inteligência, sabedoria e tudo mais. Então, por que reter aquilo que é de Deus e investir no mundo? Que foi o que fizeram. E o que aconteceu? Aconteceu que muitos morreram, perderam suas vidas por causa disso. Certo? Então, pense melhor a respeito de dízimos e ofertas na sua vida, que é algo que mantém ou o mundo, se você não mantém a igreja, você mantém o mundo, né? Mas quando nós mantemos a igreja, o reino de Deus, Deus, ele tem promessas para nós. Ele aplaca a ira do devorador. Como? Te dando sabedoria de como administrar os seus recursos, fazendo com que os teus recursos eles durem mais, valham mais. Sabe, meu querido, vou dar aqui só um exemplo para você. Uma nota de R$100, ela vale R$100, não é verdade? Mas existem coisas que podem fazer ela valer mais ou valer menos. Uma nota de R$100 na sua carteira, devido à inflação que vem no país, ela vale menos. Se a inflação, vamos dizer, for de 10% ao mês, né? Ela vai valer, depois de um mês, a nota no seu bolso, R$90. E vai diminuindo assim, vai diminuindo progressivamente, né? Mas uma nota de R$100 na tua mão, ela pode valer mais. Quando Deus, ele te dá condições de que você esteja adquirindo o que você precisa de uma maneira mais barata. Por exemplo, se você gasta R$100 por semana, vamos dizer assim, na sua compra mensal no supermercado, se você conseguir boas ofertas, você talvez naquela semana gaste R$80, né? Se você entregou o dízimo, que eram R$10, você tinha 90, você ainda saiu com R$10 na sua mão de lucro. É melhor deixar na mão de Deus, né? Muito bem, então pensa um pouco nisso antes de ficar falando mal de dízimos e ofertas, de dizimistas, de ofertantes, de igrejas e pastores, viu? Muito bem, né? A gente vai aprendendo com o tabernáculo a respeito disso, coisa boa, né? Bom, muito bem. Também, meus irmãos, ali, como que foram feitos aqueles utensílios, meu Deus do céu, as mesas, a Arca da Aliança. Você sabia que a Arca da Aliança ela foi feita de madeira de acácia? Não se usou um prego para fazer? Não, nenhum. Os encaixes foram tão perfeitos e Deus deu tanta sabedoria a algumas pessoas, a Oliabe de Dan, que capacitou ele para fazer tantas coisas, né? E eles fizeram de maneira maravilhosa. Então, ali como que foram feitos? Deus capacitou as pessoas. Deus capacita um para ser marceneiro, outro para ser um ourives, outro para ser um tapeceiro e assim por diante. Isso também traz para nós o entendimento de que
É Deus que nos dá as aptidões, as qualidades e as habilidades. Mas entenda que essas habilidades só fazem sentido quando nós trabalhamos unidos e juntos para um bem comum. Entendeu? Né? E é óbvio que em prol do reino de Deus. Certo? Aí vão entrar ali os móveis e utensílios, como eu disse, a Arca da Aliança, a mesa dos pães, o castiçal e assim por diante. Eu só vou falar destes 3 primeiros. A Arca da Aliança, que estava ali no Santo dos Santos, e é interessante nós vermos que conforme vai se entrando, se aprofundando mais e mais para o interior do tabernáculo e também do templo, né? Nós vemos que o Santo dos Santos estava bem no interior e você vai notar que quando se entra no tabernáculo, os materiais utilizados, eles eram menos nobres, cobre, prata. Nos Santos dos Santos era só ouro puro, né? Na presença de Deus. Isso revela para mim e para você que nós precisamos na nossa vida, meus irmãos, termos uma vida de aproximação contínua de Deus. E quanto mais nos aproximamos de Deus, nós precisamos ter uma vida de santificação progressiva nas nossas vidas, para que nossa vida ela chegue na presença de Deus e nós vivamos sempre puros na presença de Deus. E a palavra do Senhor, ela mostra muito claro que Ele quer que nós tenhamos uma vida além do véu, né? No Santos dos Santos. Então, vivermos na presença contínua e constante de Deus, mas como santos do Senhor e puros do Senhor, como o ouro purificado, que diz lá em Apocalipse, que o ouro purificado, puríssimo, ele é como o vidro, transparente e límpido. Ou seja, que nós nesta vida de total pureza, de total santificação, de inteira santificação, nossa vida ela é pura, limpa, transparente, sem nada a esconder. Coisa maravilhosa, olha só quantas coisas maravilhosas tem para você aprender nessa revelação que é a palavra de Deus. E muitos desprezam, isso é do Antigo Testamento. Para com isso. Né? Não entra nesse joguinho que é do inferno. Tem muita coisa para aprender. Muito bem, lá no Santo dos Santos havia a Arca da Aliança, né? Feita de madeira de acácia, como eu te disse, não tinha prego. Ela foi feita de uma maneira perfeita, seus encaixes perfeitos, revestida de ouro puríssimo, entronizada entre os querubins, né? E ali, então, a Arca da Aliança era muito maravilhosa. Eu até vou aqui falar um pouquinho de umas coisas que me deixam muito maravilhado na Arca da Aliança. A Arca da Aliança, meus queridos, tinha dentro da Arca da Aliança 3 coisas. O pote com maná, que milagrosamente não se deteriorava, porque nós sabemos, meus irmãos, que o maná ele caía todos os dias, menos aos sábados. Na sexta-feira colhiam dobrado para o sábado, mas ele se desvanecia, se deteriorava, né? No outro dia ele não podia mais ser pego, tinha que ser pego só naquele momento, né? Mas no outro dia vinha um maná fresco. Mas ali, aquele pote cheio de maná dentro da Arca da Aliança, ele não se deteriorava milagrosamente. Isso representa muitas coisas. Representa, meus irmãos, o maná representa uma aliança que Deus fez com o homem de estar suprindo, de ser o Deus provedor do homem nesta peregrinação pelo deserto. Deus, ele está revelando para mim e para você, através do pote de maná dentro da arca, muitas coisas. A primeira coisa é que ele vai prover as suas necessidades básicas e diárias todos os dias da sua peregrinação até o céu. Ele é o Deus provedor, aleluia. E por que o maná não se deteriorava milagrosamente? Por quê? Porque em Deus
a vida e não a morte. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Outra coisa que tinha dentro ali da arca eram as tábuas da lei, que representava a aliança da lei de Deus com os homens, né? Porque Deus como o governante, os homens como os governados, tendo como direção para isso as leis de Deus, a palavra de Deus, certo? Também tinha ali o bordão de Arão que havia florescido, representando a justiça de Deus para com os homens. No caso da sedição, né, de que eles ali na travessia queriam também serem articuladores no lugar de Arão. Por que só Arão? Por quê? Então fizeram 12 bastões, varões, bordões, né? E colocaram diante do Senhor. E aí disseram, amanhã o bordão, a vara que houver florescido, será esta a tribo, a esta vara que foi escolhida por Deus. Veja bem, isso é um grande milagre, porque o bordão é uma vara que é retirada de uma amendoeira, era retirada de uma amendoeira, um galho de uma amendoeira que era trabalhado. Aquele galho não havia mais vida, certo? O que fizeram? Cada uma das tribos pegou uma vara de amendoeira, cortou ela e escreveu o nome da tribo e deixou na presença de Deus. No outro dia voltaram e somente uma vara havia florescido, a vara de Arão, mostrando que era a tribo de Levi que havia sido escolhida por Deus para prosseguir através ali então de Arão, um levita, certo? Muito bem, ali, queridos, a vara, ela não tinha como florescer, foi por atuação divina. Muito bem, então ali Deus mostra quem ele escolheu e é uma aliança, então, com o povo escolhido para a sua justiça, ok? Representando isso. Bom, muito bem, queridos. Só que a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, ela tinha outras coisas muito interessantes para se saber, queridos. Porque a Arca da Aliança estava dentro do Santo dos Santos. E tinham essas 3 coisas dentro da arca. Lembra o que é? O pote com o maná, as tábuas da lei e o bordão de Arão que havia florescido. Mas, além de representar essas alianças, também representava o pecado do povo de Deus. Porque Deus fez essas alianças com o homem, mas o homem, chegou a um certo momento, disse que estava enjoado do maná. Então, o homem pecou contra a provisão de Deus. Também, quando Deus deu a lei, o homem fez o bezerro, né? E então o homem, ele pecou contra a lei de Deus. Também no bordão de Arão, nós vimos que foi uma rebeldia, né? Ou seja, o homem se rebelou contra a justiça de Deus. Então estas 3 coisas que representavam as alianças de Deus com o homem, também representam os pecados do povo de Deus com o homem. E é por isso que o sumo sacerdote, ele tinha que entrar uma vez por ano nos Santos dos Santos com uma bandeja, com o sangue de um cordeiro imaculado de 1 ano, para colocar no propiciatório. O que era o propiciatório? O propiciatório era a tampa da arca, certo? Agora, realiza na sua mente que coisa linda. A arca representa a presença de Deus, né? E Deus, então, está olhando para a arca e está vendo o quê? Os pecados do homem, né? A aliança que ele fez com o homem e o homem pecou rejeitando esta aliança. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ou seja, na presença de Deus, não com o seu sangue, mas com o sangue de um cordeiro imaculado. E ele colocava no propiciatório. Propiciação significa aplacar
a justiça, a ira de Deus, o juízo de Deus. Ele colocava a bandeja que tinha as medidas certas, que se você ler bem o Pentateuco, vai ver que a bandeja cabia certinho na arca da aliança, na tampa da arca, e agora Deus olha para a arca e vê o quê? O sangue do Cordeiro. O que isso representa? Isso é uma revelação de que o sumo sacerdote, ele trazia o sangue da propiciação dos pecados dos homens. Que coisa linda! Como rejeitar um negócio desse, essa revelação, não é? Mas aí também, meu irmão querido, minha irmã querida, tem outro ensinamento muito maravilhoso, porque, veja bem, o sacerdote ia ter que sair dali, não é? E ele tiraria, então, a bandeja com o sangue. E aí o que acontece? Deus olha e vê de novo o pecado do homem. Isso representa a lei, porque a lei, ela é impossibilitada de justificar o homem. A lei só encobre os pecados, mas não justificava o homem, certo? Por isso que dia após dia tinha que haver sacrifícios pelos homens, né? Mas quando chegou na plenitude dos tempos, em que Jesus se manifesta e ele se sacrifica, ele, como nosso sumo sacerdote, entrou de uma vez por todas na presença de Deus com o seu sangue de um cordeiro imaculado e ofertou a sua vida de uma vez por todas pelos homens. E Deus aceitou o sacrifício. E aí o que acontece? A arca desapareceu. Representa a graça, o sangue de Cristo que está sobre mim e sobre você, que tem poder para nos transformar em pessoas justas. Pelo sangue de Cristo, eu e você somos justificados. Olha só o que a arca de Deus nos ensina. Que revelação maravilhosa, não é verdade? Eu falei que eu ia falar de 3 coisas, faltam mais 2. Eu falei da Arca da Aliança, mas também vou falar da mesa dos pães da proposição, que tinha ali as suas medidas, que é onde se colocavam todos os dias 12 pães asmos, ou seja, sem fermento, representando o pão asmo. O fermento representa pecado, mas colocando então pães quentinhos na mesa, né? Pães sem pecados. Por que 12? Representando as 12 tribos de Israel. Isso, a mesa da proposição, meus irmãos, ela representa Jesus Cristo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que em Cristo nós podemos viver sem pecado, na mesa de Cristo. E por último, eu vou falar aqui sobre o castiçal, que ele era feito de ouro, né? A menorá. Menorá é castiçal em hebraico, menorá. A menorá era um castiçal de 7 hastes, certo? Por que 7? Porque 7 significa, número 7 significa perfeição. O número 6 significa imperfeição. Por isso que o número da besta é 666, porque ele é 3 vezes imperfeito, né? Por isso que lá fala que é número de homens. O 6 na Bíblia significa imperfeição. Então, quando coloca 666, né, é que a tríade demoníaca, né, que é a besta, Satanás e o falso profeta, os 3 são imperfeitos, né? Agora, o número 7 significa perfeição. Tudo em Deus é número 7. Perfeição. E ali então fala o castiçal com as suas 7 hastes, significando então a perfeição de Deus, a perfeição do Espírito Santo, porque ali se acendia então o castiçal, né, a menorá,
com azeite que era colocado dentro, e aquele fogo não se apagava, não era para se apagar, representando o Espírito Santo que é perfeito na minha e na tua vida, trazendo a luz de Deus, o fogo de Deus na minha e na sua vida, mas que para que ficasse aceso, né, o menorá, o candelabro, há a necessidade de se estar cheio de azeite, né, de óleo, que significa o Espírito Santo de Deus. Ah, queridos, é uma maravilha falar sobre as coisas do tabernáculo, mas eu não vou falar de tudo, porque senão eu vou passar aqui o fim de semana inteiro falando sobre estas coisas. Nós podemos falar sobre isso em mais pormenores depois que nós voltarmos ao normal. O que você acha? Me cobre, me lembre, para que eu possa falar sobre isso para você. Eu amo estar ensinando a palavra de Deus. É a coisa mais gostosa que existe nessa terra. Amém? Então o que você vai fazer? Você vai continuar lendo o seu livro agora. Prossiga, tem muita coisa ali para ler ainda. O altar dos holocaustos, o chifre, né? Os chifres na ponta do altar. Por que as pessoas seguravam nos chifres para pedir misericórdias? Você vai lendo tudo isso e estudando, e vai aproveitando este tempo em que você está aí home office na sua casa, vai fazendo pesquisas, compre livros, não é verdade? Coisa boa, vai estudar, leia a Bíblia, ore, faça jejum, coisa boa. Muito bem, então é isso aí. Você estuda, né, a lição 6 durante toda esta semana, né? Se tiver alguma dúvida, me manda um WhatsApp, um zat, e eu respondo para você. Amém? É bom estar com você, viu? Logo, logo nós estaremos juntos de novo, em nome de Jesus. Fique com Deus. A paz do Senhor seja sobre a tua vida, em nome de Jesus.